População sofre com o corte nas aposentadorias. Moradores de comunidade ganham casas de madeira. Cresce o número de moradores de rua em Ribeirão Preto. Na nossa entrevista de estúdio de hoje, vamos falar sobre um projeto de leitura em presídios. Começa agora o Lente Aberta. O INSS convoca beneficiários desde 2016 em busca de fraudes. Paula Viana traz mais detalhes sobre o tema. Veja na reportagem. Depois, mais 6 meses... Carlos aposentou aos 47 anos, devido a um problema grave de coluna. Hoje, 10 anos depois, ele já realizou 3 cirurgias e ainda assim continua debilitado. Foi dado como hérnia de disco e foi se agravando ao longo do tempo, mas dói. Dói te limita muito, mas muito mesmo. Nos primeiros 6 meses de 2019, o INSS cancelou 170 mil aposentadorias com base no programa de restrição. Antes mesmo dessa medida ser sancionada, a Previdência já caçava aposentadorias com indícios de fraude. O principal objetivo da Operação Pente Fino é a justiça social, buscando estabelecer um pagamento idôneo para as pessoas que têm direito, buscando terminar com as fraudes e, naturalmente, a reserva econômica para pagamento para as pessoas que possam ter, buscando também o superávit previdenciário. O advogado ainda explica que os cortes por invalidez são constitucionais e realizados de forma progressiva, quando é constatado que o aposentado está apto para retornar às atividades. O benefício, quando é cessado, ele pode ser cortado imediatamente, quando a pessoa retorna ao trabalho, mas ele pode também ser cessado progressivamente, quando a pessoa não tem para onde mais voltar ao trabalho, desde que ela tenha recebido também mais de 5 anos de benefício. Se ela recebeu menos de 5 anos, ela vai receber 1 mês para cada ano que ela ficou afastada. Se teve mais de 5 anos de benefício, ela vai receber durante mais 1 ano e meio. Nos primeiros 6 meses integralmente, nos próximos 6 meses pela metade e nos últimos 6 meses apenas 1/4 do valor do benefício. Aí ele é extinto automaticamente. Assim como Carlos, José Francisco também teve a aposentadoria cortada. Ele se aposentou pela Lei Orgânica de Assistência Social, que são pessoas incapacitadas ou que têm mais de 65 anos e possuem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. A gente correu com o advogado para saber por que foi cortado. Na verdade, eles só falaram que o governo estava tirando loas para fazer corte, assim é o que nós sabemos. Inclusive, estamos pagando o carnê para ver se completa os 15 anos logo, para ver se não precisa ficar sem aposentadoria, porque senão vai apertar para nós. Olha, o primeiro corte que está havendo agora em massa são as pessoas que não fizeram o recadastramento no cadastro único, que é o CAD único. Então, temos que dar um alerta para as pessoas que elas façam o recadastramento ou regularizem essa situação. Mas também, se mudar alguma outra condição que deu origem ao benefício, por exemplo, o fim da incapacidade ou o fim de uma renda baixa, automaticamente o benefício pode ser revisto e cessado. O advogado afirma que os aposentados têm o direito de entrarem com recursos quando se sentirem lesados pelos cortes. Sempre quando a gente fala em pente fino, de revisão de aposentadorias, as pessoas têm que pensar que é uma obrigação do Estado fazer isso. Mas elas podem não estar satisfeitas com a decisão que a Previdência tomar, e neste caso tem 2 caminhos. Ela pode fazer um recurso na própria Previdência Social, ou então procurar a Justiça quando está insatisfeito com a decisão que cessou algum benefício. Carlos também passa por dificuldades financeiras, e quem mantém a casa é a esposa e os filhos. Além disso, ele precisa conviver com as limitações físicas. Passeio, por exemplo, lazer mesmo, futebol, não posso nem sonhar brincar de bola hoje. Brincar com neto, com filho, não tem nem condições. Enquanto o sonho da aposentadoria não retorna, Carlos e José vivem as dificuldades e seguem acreditando que um dia a luta pelos direitos previdenciários valerá a pena. Tem certeza que tem que voltar, senão eu estou enrolado. Eu creio que vai dar certo, sim, que vou receber sim. Porque eu tenho um problema, eu não estou fantasiando um problema, eu tenho, é real. Outro assunto preocupante é o aumento dos moradores de rua em Ribeirão Preto. A situação mais séria ocorre em torno da rodoviária, região conhecida como Baixada, que fica entre o centro e a Vila Tibério. Vai fazer uma outra fila. Muitas pessoas acabam indo parar nas ruas pela falta de oportunidade no mercado de trabalho e também por causa do vício das drogas. Érica é ex-moradora de rua, mas ainda teme esse passado que assombra a vida dela. Peço para Deus me abençoar, sabe? Não voltar mais para as drogas, não estar mais na rua.
porque não é fácil, sabe? Tem dia que chove, você tá num papelão ali, você vai deitar de um lado, o cara fala, sai fora, você entendeu? Acha que você vai roubar, você entendeu? Tá tendo muita morte também, você vê aí nas reportagens aí, neguinho tá matando um ao outro aí, você entendeu? Às vezes é por causa de droga, é treta, é rincha, ou às vezes o vizinho não gosta de um morador, tem tudo. Segundo o levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Instituto Limite, o número de pessoas que vivem nas ruas em Ribeirão Preto aumentou 700% nos últimos 5 anos. A ONG Resolvi Mudar conta com doações e voluntários para ajudar esses moradores de rua. Há 7 anos, um grupo de amigos resolveu montar um projeto para ajudar os moradores de rua. E desde então, a ONG distribui marmitas toda semana. Hoje nós temos 100 voluntários, atendemos todas as quartas-feiras à noite aqui na Rua Rio de Janeiro, pessoas em situação de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade, porque hoje, com a falta de emprego, com a crise financeira, a gente recebe todo tipo de pessoa. Tatiana, há 2 anos, resolveu fazer parte da ONG, que hoje, além da alimentação, realiza outras atividades com os moradores de rua. Aqui a gente faz esse trabalho toda semana junto com a marmita do corte de cabelo, onde a gente preza bastante a higiene, a saúde dos moradores. E nosso trabalho é toda semana, todas as quartas-feiras. E os meninos vêm, fazem a parte de barbearia e corte. Érica encontrou o apoio que precisava na ONG. Hoje ela está fora das ruas, mas continua desempregada e passando por dificuldades. Eu fiz uma cirurgia recente também, entendeu? Eu operei da hérnia, tenho uns problemas de saúde, a terceira operação que eu faço, nessa eles me ajudaram, então, assim, que eles podem fazer, né? Não é tudo também de mão beijada, né? Uma coisinha ou outra assim, sempre dão uma força pra gente. Assim como Érica, Bruna, que sempre viveu em abrigos, hoje também recebe ajuda para se manter. Eu descobri a ONG por um acaso, eu estava procurando casa para alugar e aí eu descobri o Juarez. E aí, através dele, eu descobri a ONG. E aqui, para mim, está sendo pessoas muito solidárias, pessoas que têm um coração enorme. Muito bom. Se não fosse o pessoal aqui, a gente tava passando fome agora, hein? Muito bom mesmo. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto que constrói casas para moradores de uma comunidade. E vai conhecer também na nossa entrevista de estúdio um projeto de leitura dentro da cadeia. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. A UNAEP, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, lançou campanha de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A Liga da Proteção foi desenvolvida pela Comunica Júnior em parceria com a Liga de Infectologia do curso de Medicina e a TV UNAERP. Além da camisinha, a Rede Pública de Saúde fornece outras formas de prevenção, como, por exemplo, o uso de medicamentos antirretrovirais. Usados para o tratamento de infecções por retrovírus, principalmente o HIV. A terapia é conhecida como TARV e é altamente eficaz. A TV UNAEP produziu vídeos para esclarecer dúvidas sobre o assunto. Para saber mais, acesse o canal da TV UNAERP no YouTube. E falando em ajuda social, conheça o projeto dos alunos do curso de Direito da UNAEP, em parceria com a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, conhecida como FUNAP. Para quem não sabe, a Fundação visa a ressocialização dos detentos. Veja na entrevista de Guilherme Pita. Olá, estamos aqui com a professora da UNAERP, Tânia Cossi, que também é coordenadora do projeto de extensão de leitura como resgate da cidadania da pessoa encarcerada. Obrigado, professora, pela disponibilidade, por aceitar nosso convite. Como primeira pergunta, eu já gostaria de que você explicasse como é o projeto na prática, a partir do momento que vocês chegam na penitenciária. Então, primeiro eu agradeço, a oportunidade de vir aqui falar sobre o projeto, que é bem bacana. A prática mesmo, do dia a dia, do trabalho lá, é claro que começa antes com toda uma preparação aqui dentro da universidade, tá? Então, antes a gente tem os alunos que têm que ler, eles são preparados também para esse ambiente, que é dentro da penitenciária, dentro do cárcere, para a vida dentro do cárcere. Essa questão de entrar lá para fazer isso não é uma coisa que todo mundo consegue, viu? É difícil. Pessoas comuns ou qualquer outra coisa, você não consegue autorização. Então, isso que é muito bacana, de ter essa oportunidade. Bom, já lá dentro, a gente os chama já de
não mais de detentos, né, mas de educandos. Os educandos já estão ali sentadinhos, bonitinhos, nas suas carteiras, porque tem uma parte dentro da penitenciária e que é dedicada só à educação. Então, lá são várias salas de aula, muitos desses rapazes e moças chegam praticamente analfabetos e eles são alfabetizados dentro lá da prisão. E alguns deles, eles pedem para fazer parte dos clubes de leitura. Então, aí é que começa, de fato, o nosso trabalho. Certo. Professor, aí vocês apresentam os livros e, a partir dessa leitura, eles promovem resenhas? Sim, a gente apresenta o livro, a gente vai para mediação. Como vão vários alunos, então a gente subdivide os grupos, que são normalmente de 15 a 20 pessoas, em grupos menores, e cada aluno, cada dupla de aluno, discute o livro, né, o texto, com aqueles outros detentos ali, né? Aqueles outros detentos não, aqueles outros educandos ali. Então, eles discutem o livro, conversam sobre ele, fazem alguns questionamentos, até para ver se eles conseguem se posicionar, né, com relação ao texto, com relação ao tema, com relação a um costume, ou até mesmo com relação a uma atitude da personagem. Depois disso, depois dessa discussão, aí então desfaz essa formação e eles vão cada um para sua carteira, bonitinhos ali, e eles vão produzir uma resenha. Então, nessa resenha, é como a gente faz aqui, resumo e com as considerações críticas sobre a obra. E o que é bacana é que muitos ali aproveitam e falam muito da sua própria vida, né? A partir daquilo, das conexões com a sua vida, da leitura que ele fez, e percebem as conexões. Então, na hora de escrever a resenha, eles passam por um treinamento. Eu vou lá antes, ensino como é que tem que ser a resenha, o formato da resenha. Aí depois que eles já aprenderam, nós estamos agora já no nosso 6º livro, então eu não preciso mais ficar ensinando. Você mencionou dos educandos que eles fazem a conexão com a vida deles. Como você, nessa vivência, imagina que pode influenciar na vida deles ou até na sociedade no futuro? Então, há várias maneiras de ver isso. Nós temos um aluno aqui do curso de Direito, e eu posso falar porque isso já é público, ele inclusive já deu entrevistas para jornais, etc., que viveu praticamente 12 anos no sistema prisional. Ele é nosso aluno do curso de Direito. E o porquê que ele veio fazer a faculdade? Porque ele começou a ler lá dentro do cárcere. Ele foi preso muito novo e saiu com quase 30 anos, ou mais de 30 anos. Então, ele passou bastante tempo lá. E a leitura foi o que o salvou. Ele diz, a leitura me salvou. E os que estão lendo, eles estão ocupados. Você acredita que o livro pode, então, tirar essa realidade monótona ali dentro e abrir o horizonte dele? Eu ia chegar para isso aí, porque é o seguinte, olha que interessante, o que começa a acontecer ali? Alguns deles, que fazem parte do clube de leitura, eles começam a discutir entre eles, na cela, o livro e falar. Os que não leem, os que não fazem o clube de leitura, eles começam a se interessar e perguntar o que é aquilo. Porque, queira ou não, os assuntos ali dentro, eles ficam muito restritos. As pessoas só falam das mesmas coisas o tempo todo, né? Como na vida aqui fora, a gente também, quando se encontra, sempre repete as mesmas histórias. Quando eles estão lá, estão lendo, eles estão em contato com outra leitura, com outra história. E com história de pessoas muito sensíveis, muito capacitadas para escrever, que sabem contar bem uma história. E eles vão para outro universo, eles conhecem outra cultura, outras formas de pensar. Já falando dessas histórias, quais são os gêneros de livro que vocês oferecem para eles? Eles são bem variados. Então, a gente tem romance, e romance romântico, romance realista, romance moderno, os vários tipos de romance, escritores brasileiros e estrangeiros, reportagens, tem livros, reportagens que eles veem, contos e teatro. Peças teatrais também eles leem. Eles existe uma acabaram preferência? de ler Hamlet agora. Existe uma preferência deles? Na verdade, eu ainda não posso dizer isso com clareza. Nós estamos testando, nós estamos no 6º livro, né? O que eu notei, eles gostam de narrativas que sejam bem fluidas, que tenham um desfecho. Como nós também não gostamos muito quando termina uma história, você fala, mas o que aconteceu? Ah, não sei, fica aí por sua conta imaginar.
eles se sentem... eu me sinto assim, meio ludibriada, né? Quando eu termino a história, eu falo, poxa vida, eu que tenho que imaginar o final dessa história. Então, eles preferem essas histórias que tem. Também tem um aspecto, eles preferem obras que sejam mais... Como é que eu diria isso? Mais construtivas, né? Que ajudem a pessoa a se sentir melhor ali naquele ambiente. E tem alguns temas que são meio tabus lá. Por exemplo, a gente já tentou um livro e, aliás, não fui eu que tentei, foi ainda um outro grupo. E no livro tinha uma cena de incesto. Eles não aceitaram, eles baniram e não leem. Então, a gente tem que ter cuidado com alguns temas. Eles não são aceitos. Dependendo do clube e do sistema prisional em que a gente está, nós também temos algumas questões religiosas importantes. Então, determinados livros não caem bem no gosto deles. Perfeito, professora. Muito obrigado pela entrevista. A nossa entrevista fica por aqui. Voltamos aos estúdios com Júlia Maulin. Bacana, né, Tamires? Realmente. Você que nos assiste também pode colaborar com esse projeto, através de doações de livros. Vale ressaltar que as doações precisam ser de, no mínimo, 20 exemplares do mesmo título. Para mais informações, entre em contato pelo telefone do Núcleo de Ensino Prático do curso de Direito que aparece aqui no vídeo. Júlia, vamos falar de moradia? Isso mesmo, Tamires. O Projeto Teto contempla famílias de uma comunidade em Ribeirão Preto. Vamos conhecer? Veja na reportagem de Stephanie Teles. Gueto, favela, barraco, conjunto, maloca, comunidade. De acordo com o dicionário, essas palavras significam conjunto de pessoas que vivem juntas na mesma área e que dependem um dos outros para existir. A comunidade da Paz, localizada no Jardim Helena, foi ocupada há 3 anos e desde então só cresce e abriga mais gente. É o caso da família de Aldecir, que saiu de uma comunidade em São Paulo no ano passado em busca de uma vida mais calma em Ribeirão Preto. Minha mãe que ficou aqui, né, desde o começo. Aí ela veio para cá, eu fiquei um tempinho com ela e fui para São Paulo, que a família morava lá. Aí eu fui para lá e fiquei lá. Aí eu trabalhava lá, saí de serviço, né, e vim para cá ficar com a minha mãe. Além de Aldecir, outra moradora dessa comunidade é a dona Fátima, catadora de recicláveis e que mora há 8 anos em um trailer abandonado. Trabalhava ali do lado, no ferro velho. Aí ele disse que não tinha dinheiro mais para acertar, para pagar. Aí cedeu esse trailer para mim e esse pedaço aí puxou eu para cá. Aí eu tô aqui. De vez em quando eu vou fazer um bico ali. Moradores de comunidade ainda são mal vistos e, segundo essa psicóloga, a dificuldade dessas pessoas vai além do preconceito. Morar na periferia, em uma comunidade, você não tem acesso, você não tem negado apenas o acesso à moradia digna, né, que é uma questão que está prevista na Constituição Federal, inclusive. Você vai limitar o acesso dessa pessoa a todos os outros direitos de alguma forma. De acordo com um dado publicado pelo IBGE em 2010, Ribeirão Preto ocupa a 20ª posição no ranking estadual quando se fala em núcleos de pobreza. Trocar os barracos por casas de alvenaria pode parecer um sonho distante para quem mora aqui, mas o Projeto Teto aparece como uma solução para quem já não tem mais esperanças. O projeto foi criado no Chile há 22 anos e desde então atua em toda a América Latina. O objetivo é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Um dos voluntários de Ribeirão Preto topou participar de uma entrevista em nossos estúdios para contar um pouco mais sobre essa experiência. O que me atrai bastante no Teto é essa questão de engajar o morador para que ele se sinta empoderado. Porque essa sensação de empoderamento é o que vai transformar não só aquela situação momentânea da moradia, mas o futuro dele. E colocar essa gotinha de esperança em uma família no momento ali de finalização da construção é algo que toca e mexe bastante comigo e com todos os voluntários que participam. Apesar das dificuldades, Dona Fátima e Aldecir foram contemplados com casas de madeira e poderão escrever diferentes histórias no novo lar de agora em diante. Quem não quer ter uma casinha? É um sonho aí, até para esse rapazinho já é um sonho ter uma casinha própria, né?
Aberta fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!